Quando eu estava preparando a apresentação, eu lembrei dos meus 14 anos, em que meu pai me mandou fazer um teste vocacional, porque eu queria ser cientista, ou artista plástico, ou bombeiro. Eu não sabia direito, né? E aí saíram duas coisas, engenharia civil e engenharia de materiais. Engenharia civil eu não queria de jeito nenhum, porque eu brincava muito em construção, eu achava aquilo lá legal para brincar, mas não para trabalhar. Em engenharia de materiais, eu falei, o que é isso? Daí falaram, tem um curso excelente lá em São Carlos. Isso, já muito tempo atrás, já tinha renomado. Falei, não vou fazer engenharia de materiais, não é a minha praia, então eu vou fazer física mesmo. E daí eu fiz física, e o que eu faço em física? Engenharia de materiais, né? O tema que eu queria falar aqui, principalmente, é nanotecnologia, e eu, de fato, eu faço divulgação. Trabalho com divulgação em nanotecnologia, mas eu também trabalho tecnicamente em nanotecnologia, né? Como eu falei, em física faço engenharia de materiais, e aí, ao longo dos últimos 10, 20 anos, eu fui me interessando por materiais em dimensões, em escalas nanométricas. E o título da palestra, na verdade, é o título de um artigo de divulgação, a referência fica atrás, vai ficar, está no final. E o que eu queria falar é, brevemente, eu acho que todo mundo tem uma boa ideia do que se trata, mas o que é nanotecnologia? Eu vou dar um pequeno panorama disso e os impactos, e falar um pouco sobre os impactos da nanotecnologia. E aí sim entrar no título da palestra, que é uma história da nanotecnologia, que eu vou falar um pouco da técnica, um pouco de tecnologia e bastante da instituição, ou seja, quem faz nanotecnologia, quais são as características das instituições que trabalham com esse tema. E depois eu vou fazer o que eu chamei aqui de uma prospecção do futuro olhando para o passado. Quer dizer, quando a gente quer inovar, onde que a gente olha? E talvez seja muito interessante olhar para o passado para saber o que a gente vai fazer no futuro. Então, o que é nanotecnologia? E eu acho que essa imagem representa a parte majoritária de nanotecnologia. São nanomateriais, são nanopartículas, que são bastante antigas. E eu acho que um bom ponto de partida é a definição não do que é a nanotecnologia, mas de qual que é o objeto de estudo da nanotecnologia, o objeto de desenvolvimento da nanotecnologia, que são os nanomateriais. E nanomateriais vem sendo estudado há muito tempo, eu vou dar alguns exemplos, mas ter um conceito guarda-chuva para eles é um movimento bastante recente. E, de fato, a Comissão Europeia para a Tecnologia conseguiu criar chegar a um acordo de uma definição há muito pouco tempo. E, basicamente, o texto traduzido é isso aí, e que diz o seguinte: nanomateriais são aqueles que têm ou partículas ou aglomerados de partículas com dimensões nanométricas numa determinada composição. Quer dizer, não basta ter caído uma nanopartícula que aquele tijolo vira um nanomaterial. Então tem que ter uma certa composição. Agora, observem que esse primeiro parágrafo é isso que eu falei aí, e no intervalo de 1 nanômetro a 100 nanômetros, essa é a escala importante. Mas o segundo parágrafo é extremamente importante, que ele foi acrescido depois, que é, em casos específicos e justificados por questões ambientais, saúde, segurança, talvez você tenha que regular de uma forma diferente.
E aí o que você faz? Bom, esse material ele tem uma certa composição de nanomateriais ali, dessas partículas, mas se for 50 ou mais por cento, isso vai ter impacto na saúde, vai ter impacto no ambiente, na segurança do trabalho. Então eu consigo um bom resultado diminuindo essa proporção de 50% para, sei lá, 10%, sim, ainda é um produto de interesse econômico, etc., me garante uma segurança maior, mas aí eu perco o selo de nanomaterial? Não. Então é uma ressalva que o interessante dela é que ela incorpora um debate que ainda é muito complicado entre as diversas agências que lidam com nanomateriais. Então, existe uma comissão europeia que define o que são nanomateriais, existe o NIST americano também tem, mas as agências ambientais ou de saúde, elas têm outras definições, quando têm, elas são conflitantes. Nem sempre isso é uma coisa em construção ainda. E é verdade que um campo ele não pode ser, ou uma área do conhecimento, ou um campo de materiais, de objetos, ela não pode ser preso a uma definição, mesmo porque essa resolução, logo depois ela foi modificada para incluir o grafeno. Que o grafeno é o material da moda de nanotecnologia, né? Como está sendo gravado, é bom lembrar o ano, 2014, né? E a espessura dele é uma dimensão típica, é inferior a 1 nanômetro, porque é a espessura de apenas de uma camada atômica, né? Então, essas definições, elas são guias, mas elas são muito fluidas. No fundo, a gente tem um conjunto de definições que conversam entre si, e quem acaba determinando se é nano ou não é nano é a própria comunidade que trabalha com esses materiais. E as escalas envolvidas, qualquer artigo, texto, site sobre nano tem alguma referência à escala. E quando nós estamos aqui, nessa região, já é nanotecnologia, claro, nanômetro, submicron, e eu gosto desse número aqui, não desse aqui de cima. Esse número aqui é importante, e ele significa o seguinte: 10 a menos 6 é a razão de átomos que num objeto, num pedaço de material que tem uma dimensão típica abaixo, um pouco abaixo de 1 milímetro, 1 milionésimo dos átomos daquele material, daquele cubinho, por exemplo, está na superfície. Se eu tenho esse cubinho, assim, no meu material, da ordem de 1 micron, aqui eu já vou ter aproximadamente ou menos, um pouquinho menos de 1 micron, vou ter um milésimo dos átomos na superfície. Mas quando eu estou na escala de cubinhos de 1 nanômetro de aresta, por exemplo, eu vou ter uma proporção quase tantos átomos na superfície quanto eu tenho no volume. E essa é uma grandeza muito importante, porque, veja, se eu divido uma certa quantidade de material em cubinhos, em esferas, com essa dimensão típica, todo o material pode quase que imediatamente reagir com o ambiente, porque é pela superfície que os materiais reagem. Então, com isso você consegue, pelas dimensões das partículas, interferir na dinâmica de reações químicas e de catálise e assim por diante. Mas eu acho que vocês entendem, deve ter gente aqui que entende disso muito melhor do que eu, é só para dar um panorama geral. E essa propriedade ela é muito mencionada como algo bacana da nanotecnologia, mas os químicos que lidavam com partículas coloidais, que já sabiam isso no começo do século passado. Só que eles achavam que certas propriedades só iriam acontecer se as partículas fossem menores do que um determinado limiar, que na verdade é maior do que a gente conhece hoje. Mas isso pelo simples fato que eles não conheciam mecânica quântica ainda. E tem alguma coisa ali que a mecânica quântica é, sim, importante. E como é que eu vou observar
e principalmente se estamos falando de tecnologia, manipular nessas escalas. Nós precisamos de instrumentos especiais. E eu acho que o que vem à mente de todo mundo são os microscópios de varredura de prova, o microscópio de força atômica, o microscópio de tunelamento, que sim são ícones de nanotecnologia, com aquela ideia de que eu posso pegar um átomo de cada vez e transportar para lá e para cá. Mas eu não queria falar disso hoje, mesmo porque todo mundo fez assim, ou seja, todo mundo já sabe isso. Eu queria mostrar esse microscópico, não sei se vocês conhecem, se ainda são utilizados ultramicroscópios. Eles usam um fenômeno de espalhamento de luz que conseguem identificar que existem espalhadores de luz com um diâmetro, uma dimensão típica da ordem de 100 ou poucas dezenas de nanômetros. E é um microscópio óptico, simplesmente com um tratamento na fonte de luz bem intensa para olhar esse espalhamento. Qual a vantagem desse microscópio? Ele possibilitou que a química dos colóides se desenvolvesse, ou seja, a química das nanopartículas, né, que é o nome moderno para colóides, se desenvolvesse no final do século XIX e começo do século XX. Só que não dava para saber exatamente o tamanho das partículas, não dava para saber exatamente como é que elas, qual é a forma delas, apenas a dimensão aproximada e que elas estavam ali numa determinada concentração. Mas é um desses instrumentos importantes. E o panorama dos impactos que eu mencionei, eu acabei já antecipando pela que a própria definição de nanomateriais ressalva no final do seu texto, que é, se eu olhar para esse conjunto de nanopartículas, eu tenho que me perguntar a quais atores interessam essas partículas. Se eu gero um produto que reage de uma forma mais rápida, porque eu dividi aquele material em nanopartículas daquele material, que não é o caso aqui, na verdade, o que eu ia falar para aquele efeito lá dos átomos na superfície, que estavam mencionando, os números mencionados, ilustrados embaixo, teria que ser todo mundo do mesmo tamanho. O que está acontecendo aqui isso aqui são glóbulos vermelhos, eu acho, em que você tem nanopartículas que têm a propriedade, elas não são tóxicas, aparentemente, elas têm a propriedade de evitar a coagulação, formação de coágulos. Então, seria um remédio, digamos, não químico como anticoagulante. Agora, a quais atores interessam essas partículas? Bom, primeiro, obviamente, a comunidade científica e tecnológica, que pesquisa e desenvolve um produto nessa direção. E nós temos protocolos muito frouxos, eu acho, para o que é nano, o que não é nano. Se tiver nano e passou no projeto que você enviou para a FAPESP, tem a palavra nano, então teu projeto é nano. Né? Se a palavra nano passa no artigo que se submeteu, é nano e boa. Somos muito frouxos nisso, mas é ótimo que seja assim. Agora, outras instituições, elas têm que ser muito claras em relação a isso. Então, primeira coisa, se é um remédio, se é nos Estados Unidos é outra agência, mas aí vamos usar as brasileiras. Se é um remédio, interessa à Anvisa, ok? E a Anvisa tem que, então, determinar o que é um nanomaterial, o que não é um nanomaterial. Porque a toxicidade de partículas muito pequenas, se elas reagem quimicamente muito mais rápido ou catalisam muito mais eficientemente, isso é uma vantagem, elas também provocam outros tipos de reação que podem ser uma desvantagem. Ela interessa também, pela mesma razão, ao IBAMA, porque pode impactar no meio ambiente se essas partículas forem soltas no meio ambiente. Um exemplo típico disso é uma linha que a Samsung lançou, que era Silver Nano, de aparelhos de linha branca, isso é meados da década passada, que seriam extremamente eficientes quanto a, por exemplo, uma máquina de lavar roupa que tinha um filtro embebido em nanopartículas de prata.
e a água passando lá, os germes sendo retirados da roupa, era tudo eliminado ali. Mesma coisa, condicionadores de ar, geladeira com cheio de geladeira, aspirador de pó bom, era essa linha. Ficou, essa linha teve uma forte campanha publicitária no Brasil na época. E eu fiquei bastante curioso e 2 semanas depois, pum, desapareceu, sumiu. E por que isso? Porque na Austrália teve um protesto importante contra isso, porque todas essas nanopartículas de prata, elas soltam também para o meio ambiente, né? Por exemplo, uma máquina de lavar roupa, vai para o esgoto, e aquelas nanopartículas de prata começam a matar uma flora e uma fauna aí microbiana que não deveria ser morta porque ela é útil. O problema não é tão grave, mas isso acendeu um alerta de que as agências deveriam se preocupar e regulamentar isso. Então é muito recente o movimento. Nanotecnologia é uma coisa que nos últimos 20 anos vem sendo muito pesquisada. Mas o problema com os impactos é algo muito mais recente, nós estamos falando aí de 8, 10 anos somente, e por causa de curiosidades como essa que eu acabei de relatar. Técnica é diferente de tecnologia, é pouco reprodutível, você não sabe direito como melhorar, você preserva isso por tradição oral, não há protocolos de registro e de desenvolvimento disso, mas a cor disso aí, na verdade, todas essas cores aqui dos vitrais eram devido a nanopartículas de prata incorporadas no vidro, ou de ouro ou de prata, que por dimensões e formas diferentes espalham a luz de forma diferente, dando cores diferentes. Então não tem nada a ver com mecânica quântica esse efeito, isso é pura física clássica, espalhamento de Mi. E na Idade Média, e muito antes, na Babilônia já há registros de que eles não tinham a menor ideia do que acontecia e quais as dimensões daquele ouro que eles colocavam lá dentro. Mas é uma nanotécnica, como eu chamo. Tecnologia, ou seja, quando é que a técnica virou tecnologia? Foi quando essas nanopartículas passaram a ser estudadas dentro do que foi conhecido como química de colóides, embora Michael Faraday, que foi um físico, teve uma importância muito grande nessa área, e que depois virou uma ciência dos colóides. Porque as possibilidades de aplicação dos colóides, ou seja, nanopartículas, era imensa e já vislumbrada no começo do século XX. E esse químico alemão aqui, Wolfgang Ostwald, que é tido como fundador da química dos colóides na Alemanha, ele foi um incentivador muito grande dessa área e ele escreveu um livro de divulgação muito famoso na época que se perdeu depois, Dimensões Esquecidas, em que ele fazia uma propaganda, né, vamos chamar uma divulgação proativa, não era uma propaganda assim, com falsos argumentos, do quanto que esses colóides poderiam influenciar a indústria, seja a química, ou a medicina, né, ou a indústria que se verificou depois, uma indústria na área eletrônica. Era uma efervescência muito grande na época. Então, inclusive, foi um triunfo científico marcante. Esses 3 prêmios Nobel aqui de Química e Física de 25 a 26 foram por causa de trabalhar com colóides. Dos físicos, talvez o mais conhecido seja o Jean Perrin, que comprovou, ou foi o primeiro pessoa a medir o número de Avogadro com precisão, usando o quê? Medindo o movimento browniano de partículas coloidais. Porque o movimento browniano, aquele zigue-zague lá da caseína do leite que eu diluo em água, é porque aquilo são nanopartículas, senão aquele movimento browniano não seria possível. Esse Richard aqui, ele desenvolveu técnicas de produção e de medição, observação de colóides, e esse sueco aqui, idem.
nós tínhamos, com essa ciência dos colóides, toda uma era nanotecnológica, só que ela não vingou. Não é que os colóides deixaram de ser importantes, não é que eles deixaram de ser estudados. Aliás, eles voltaram super à moda. Entrando nos portais tipo Web of Science, coloca essa palavra mágica, atrelado ao crescimento de interesse em nanotecnologia, voltou aos colóides. Mas é uma coisa... Nessa revista, então, sobre meio ambiente, ciência e tecnologia, eles falam dos 120 anos do nanosilver, ou seja, da identificação de nanopartículas de prata, sua ação bactericida mais efetiva, e também de tudo isso que eu falei da preocupação das agências reguladoras sobre se é tóxico ou não é tóxico, impacto sobre saúde e meio ambiente, já na década de 30 do século passado, em relação às nanopartículas de prata, chamadas então de partículas coloidais de prata, já existia. Também uma coisa que acabou se perdendo e precisou ser redescoberta. E é um gráfico interessante que eles colocam, é sobre um levantamento que eles fizeram de registro de patentes usando de prata para tal fim. Bactericida. Assim. E tem uma, olha que interessante, em 1954, uma patente registrada com nanopartículas de prata. Okay? Então não é uma coisa recente, ela tem uma história muito mais antiga. Qual que era o grande competidor da ciência dos colóides nos anos 30? Plástico. Quando se dominou a polimerização, que dá para fazer tudo de plástico, etc. Então, isso é um símbolo aqui, porque era durante a Segunda Guerra, ou logo depois, conseguir meias de nylon era algo muito difícil. Então, é uma foto que eu acho muito simbólica, porque ela está toda embevecida com a sua meia de nylon e todas as pessoas olhando em volta. E o que dominou, a ciência dos colóides, ou a química dos colóides, não conseguia se desenvolver porque não tinha as ferramentas apropriadas, e foi exatamente a coincidência com um boom dos plásticos. Então, a nanotecnologia já existe há muito tempo e ela foi adormecida por causa do sucesso de uma tecnologia concorrente. Mas nessa mesma época que os plásticos mandavam na cena, surgiu uma outra contribuição importante, que eu chamo aqui de origem de uma nova ciência e a instituição de um novo modo de fazer ciência. E aqui eu estou falando realmente de nanotecnologia. Só que eu não vou falar desses dois caras, que eu acho que vocês conhecem. À esquerda é o Richard Feynman, que ele é conhecido e ele é tido como um guru ou profeta da nanotecnologia, porque ele escreveu aquele artigo chamado Existe Muito Espaço Lá Embaixo, que na verdade foi uma palestra proferida em 1959 no Caltech, e que seria, assim, tipo a profecia da nanotecnologia. Entra com o Richard Feynman nanotecnologia, no Google aparece 1000 traduções, versões desse artigo. E uma coisa que o Feynman não cita, ele coloca a pergunta, não seria interessante que a Enciclopédia Britânica, seus 24 volumes na época, agora são 0, agora cabe, né? Porque não existe mais em formato de livro. Se os 24 volumes da Enciclopédia Britânica coubessem na cabeça de um alfinete, e aí a discussão de como atingir isto. E é muito profética, é colocado como muito profética a posteriori, mas se ele não cita, Feynman era super bem informado. Tá? E ele trabalhava no Caltech, e não muito longe de lá, Jack Kilby, em 1958, um ano antes, tinha inventado o circuito integrado. E em suas notas de laboratório, ele dizia, essa é a primeira vez que se vislumbra realmente uma tecnologia com potencial de conseguir miniaturizar de fato a informação.
Então, pistas haviam. Então, ele não foi um profeta assim que do nada surgiu, oh, meu Deus do céu. Mas é um nome famoso, tem charme, foi utilizado posteriormente pelo Eric Drexler, que em 1980 e pouco que escreveu Os Engenhos da Criação, promovendo algo que viria a ser a nanotecnologia. Hoje ele está um pouco em descrédito, por causa muito da insistência daquela visão de nanorobôs, que a segunda lei da termodinâmica coloca sérios obstáculos para que aquilo lá se realize e tal. Mas enfim, nanotecnologia ficou algo que todo mundo começou a falar sobre em função dele. Mas eu quero falar de alguém sobre o qual ninguém fala, que é esse simpático senhor aqui. Ou pelo menos na foto ele parece, né? Ele é uma fotografia dele que o filho fez, que é fotógrafo, de Arthur von Hippel, né, quando ele tinha 100 anos de idade. Ele morreu há poucos anos. Tá? Ele era um físico de origem alemã, mas que trabalhava nos Estados Unidos, no MIT. Mudamos de costa. A gente estava falando do Caltech, vamos para a costa leste agora. E ele escreveu um manifesto chamado Engenharia Molecular, na revista Science, na edição de 28 de fevereiro de 1956. E ele propõe isso que se chama de engenharia molecular. E esse é o manifesto. A pergunta lá é, o que é engenharia molecular? Não sei se... Eu vou ler porque talvez no fundo tenha gente como eu que precisa pôr os dois óculos para... O que é engenharia molecular? É um novo modo de pensar sobre problemas de engenharia. Em vez de pegar materiais pré-fabricados ou pré-existentes e tentar vislumbrar aplicações de engenharia consistente com suas propriedades macroscópicas, alguém poderia montar esses materiais dos átomos e moléculas para o propósito que se está pensando, ok? Essa abordagem dá ao engenheiro a verdadeira conexão espiritual com a ciência moderna, a parceria, a liberdade de ação, etc. e tal. Ele pode agora conceber dispositivos baseados nas características ideais e então retornar ao laboratório e perguntar quanto essas características, do que elas têm que ser feitas, etc. e tal. Nós podemos jogar xadrez com partículas elementares, que no caso são os átomos, né? De acordo com regras pré-estabelecidas, até que novas soluções de engenharia apareçam. Bom, essa é a definição da nanotecnologia que é vendida por aí. Então, na verdade, Feynman falou de miniaturizar coisas, que legal seria, mas o conceito é anterior a Feynman e coitado, esse artigo dele tem umas 3 ou 4 citações, enquanto que as N versões do texto do Feynman tem milhares. Só que ele não só define o que seria essa nova ciência em termos gerais, ele faz a proposta de que instituição, quais são as condições institucionais para que isso se realize, e está aí, dois trechos que eu acho que resumem bem, de acordo com a nossa experiência, o problema educacional não é resolvido por uma série de novos cursos em departamentos científicos. Se um físico, por exemplo, e eu sou um deles, né, ele era físico, fala para um estudante de engenharia, na sua típica, com seus típicos jargões e pedanteria, a informação geralmente vai passar através do seu crânio, entrando numa orelha e saindo pela outra, sem deixar nenhuma impressão permanente. O que nós estamos tentando criar como resposta a essa situação são verdadeiros laboratórios interdepartamentais. A palavra interdisciplinaridade era muito pouco usada na época, mas era isso que ele queria falar. Para a ciência molecular e engenharia. Bingo! Porque nanotecnologia, o que a gente chama de nanociência e nanotecnologia, revelou-se como algo eminentemente interdisciplinar, com contribuições da física, da química, biologia, ciência dos materiais e assim por diante.
Isso sim que eu acho que é uma baita de uma previsão, que se a gente deveria ter prestado, a gente, eu digo, não nós aqui nessa sala, mas que a comunidade devia ter prestado mais atenção antes. E as modernas ferramentas, estou nesse pedaço aqui, de pesquisa em ciência e tecnologia, se combinados num único laboratório, permitem ver o problema de vários ângulos, e os especialistas podem se aliar e trabalhar juntos. Não existe desculpas para os alunos de doutorado permanecerem bitolados, narrow-minded é bitolados. O seu problema de pesquisa se enquadra num contexto mais amplo e deve ser perseguido com qualquer ferramenta ou disciplina promissora para estudar. E essa empreitada pode ser só ser bem sucedida se a gente atacar problemas desafiadores, etc. e tal. E ele menciona que no laboratório dele, depois ele comenta que o laboratório de isolantes era um nome ruim, mas ele estava sendo construído desde 1937, e o corpo presente consiste de físicos, químicos, engenheiros elétricos e ceramicistas, e nós esperamos formar uma aliança com engenheiros mecânicos, químicos, metalúrgicos e biólogos, de acordo com a experiência e a confiança adquirida. Esse é um belíssimo projeto e que nós estamos tentando construir agora, mais de 50 anos depois. Na época não deu certo de novo. Não deu certo de novo, e essa história está muito bem contada nesse artigo, que é fascinante, eu recomendo, é meio longo, mas é fascinante, que é a longa história da eletrônica molecular, as origens da nanotecnologia na microeletrônica. E ele descreve um pouco o que aconteceu aqui. Essa ideia de você, já nos anos 50, fazer uma nanoeletrônica que substituísse o silício, essa ideia também de precisamos de um substituto de silício, veio quando nasceu o silício como material eletrônico, basicamente. Era uma das tentativas, era uma das abordagens que o laboratório do von Hippel tentava desenvolver. E tinha investimento maciço de agências de fomento, de pesquisa, e também interesse da indústria, em particular da Westinghouse. Só que a abordagem que eles tentaram fazer não deu certo. Porque eram baseados muito em crescimento de cristais de forma dendrímica, de germânio, e daí tentar aproveitar aquelas pequenas ramificações para fim eletrônico, mas eles não conseguiram ter um grau de controle importante. O segundo personagem, eu acho que é essa única foto que eu encontrei dele na internet, ou seja, o cara, coitado, é realmente um esquecido, é o Forrest Carter, e é uma ilustração desse artigo que eu mencionei antes aqui. Okay? Foi quando surgiram, de fato, os primeiros retificadores baseados em moléculas orgânicas. Tá? E aí, de novo, veio um alento para você fazer uma eletrônica molecular. Então, também Eric Drexler não veio do nada como um pai da nanotecnologia, tinha todo um ambiente cultural importante. Agora, por que apenas 50 anos depois essas ideias de von Hippel e 40 anos depois das ideias do Forrest Carter realmente aglutinaram em uma entidade que eu vou chamar de nanociência e nanotecnologia, eu vou chamar de entidade razoavelmente bem estabelecida? Existem cursos de graduação no mundo, poucos, mas existem. Existem inúmeros programas de pós-graduação voltados a isso, ou outras disciplinas que incorporaram isso. Ciência dos materiais, nem se fala.
como é um exemplo típico disso, existem congressos, existem revistas, existem especializadas nisso, ou seja, é uma área do conhecimento estabelecida. Por que demorou tanto tempo? E aqui eu queria emprestar uma ideia que eu gosto muito, que são imperativos culturais. Eu empresto isso da antropologia cultural, ou melhor, o cara se define, o Michael Schiffer, esqueci de pôr o nome dele ali. É esse personagem aqui, ele se diz um arqueólogo cultural. Ele faz arqueologia, mas da cultura, e não de objetos físicos. E ele escreveu um artigo muito bacana, que em que ele define o que é um imperativo cultural no desenvolvimento de produtos e o caso do rádio de pilha. E eu vou então fazer um parênteses, tanto é que eu mudei a cor do fundo para vermelho, que é o seguinte: a história do rádio portátil. Veja só, se nós estamos interessados em tecnologia, inovação, desenvolvimento, olha só essa história que é muito interessante. E por que imperativo cultural? Vou antecipar. Imperativo cultural é algo desejado por um grupo de pessoas que pode formar opinião ou não e que, de certa forma, é persistente e sempre vai cotejar aquela ideia. Desde que o rádio ainda não era rádio, apenas telégrafo sem fio, desejava-se uma portabilidade. Mas aí, a história de por que virou broadcasting, né, quer dizer, emissora de rádio em vez de comunicação pessoal, isso é uma outra história, mas sempre se tentava fazer algo portátil. Isso aqui é um rádio portátil da década de 20. E existiam revistas dessas de eletrônica que propunham assim, concursos de diminuir o tamanho do rádio. As indústrias eletrônicas começaram a fazer válvulas cada vez menores e tal, mas sempre eram muito caros. Se tentou o tempo todo, desde 1920, 1915, até depois da Segunda Guerra Mundial, baseado em válvulas, tentava, mas era sempre muito caro, pouco prático, etc. E tal. Daí aconteceu o seguinte: invenção do transistor em 1947. Eu não sei se foi a Texas ou a Hewlett Packard, ela desprezou uma patente de transistor. E a Sony, né, uma empresa nascente no Japão, comprou essa patente por ninharia. E aí, com isso, ela fez o radinho de pilha, né, porque aí com transistores dá para fazer um radinho de pilha barato, eficiente. Só que não pegou o radinho de pilha. Radinho de pilha, que foi um sucesso mundial, os mais velhos aqui devem se lembrar, os mais novos, obviamente, não usam mais radinho porque tem o celular tudo integrado ali e tal. Mas não pegou. Primeiro era japonês, nos Estados Unidos, daí década de 50. Segundo, para quê? Aí aconteceu algo fantástico, e olha o que a gente precisa ter em mente se a gente está pensando em inovar ou vender um produto. Aconteceu o rock and roll. Justamente nessa época, explodiu o rock. E o hábito cultural era você ter o rádio, né, na sala, era ainda algo tão importante quanto a televisão, que estava vindo, década de 50, não é? As pessoas se sentavam em volta do rádio para ouvir o rádio. E os jovens começaram a ouvir rock em alto volume, que ficou insuportável para os pais de classe média daquela época. E os pais da classe média, então, começaram a comprar radinhos de pilha com fones de ouvido para os filhos escutarem na rua o rock deles e não importunar dentro de casa. E foi por isso que um produto que é símbolo da eletrônica bombou. E esse é um exemplo que eu gosto de dar para os estudantes, dizendo que a gente tem que olhar para as ciências humanas, às vezes, para a gente tentar entender o que é inovação e que caminho trilhar. E a minha tese é o seguinte, que a nanotecnologia é um imperativo cultural também. Então, ela já teve
2 tentativas, estamos na terceira de se estabelecer. E talvez agora realmente tenhamos as ferramentas apropriadas para que todo esse ideal que o von Hippel colocou no manifesto dele há mais de 50 anos se torne realidade. Outro exemplo de imperativo cultural que tem tudo a ver. Esse senhor aqui é o Paul Ehrlich, né, um fisiologista alemão do começo do século. Até um filme dele com Edward J. Robinson. Eu acho fantástico esse ator aqui, no papel dele aqui. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1908. E ele bolou o seguinte conceito da bala mágica, que é o seguinte: meu, esse negócio de remédio é um horror, porque é uma parte do corpo que está doente. E a gente toma um remédio que se espalha pelo corpo todo, tem que tomar doses cavalares com efeitos colaterais. Por que a gente não tem uma bala mágica? Ou seja, um remédio, baixíssima dosagem, que seletivamente vai para a parte doente, age ali e não prejudica o resto do corpo. Bom, isso nada mais é do que um dos conceitos chefes da nanotecnologia, que é o drug delivery, né, os remédios inteligentes. Então, a ideia de um remédio inteligente já tem mais de um século. Mas talvez apenas a nanotecnologia seja a tecnologia possibilitadora de que esse imperativo cultural se realize. Tentaram isso com medicina nuclear, parcialmente bem sucedido. Mas isso é algo recente? Nananina não. Por isso que eu falo, prospecção do futuro olhando para o passado. É um artigo que eu achei numa revista de radiologia, etc. e tal, que é o uso de ouro e coloides ou partículas coloidais de ouro radioativos cobertos com prata para, enfim, problemas pulmonares, aí, que eu não sei direito o que é. O ouro radioativo tem uma ação terapêutica sobre essas doenças aí, efusão pleural, coisa. Só que ele não chega lá. Eles descobriram que se eu pegar essas partículas, se eu não, se tomar essas partículas, nanopartículas de ouro, recobrir com prata, e a prata sim, ela é seletivamente absorvida por essas regiões. E como o que importa é o fato do ouro ser radioativo, né? O fato do ouro ser recoberto por prata não é uma ação química, é uma interação física funcional. Ou seja, o que é isso? Isso é um remédio inteligente. Esse negócio de você encapsular o remédio em algo que reconheça a região doente e tal, que é todo um projeto da nanotecnologia voltada à indústria farmacêutica, à medicina. Nós tínhamos um produto desses aqui, ó, 1957. Com um artigo, com um asterisco interessante, que esse material agora é disponível comercialmente na forma de BBB e fornecido pelos laboratórios Abbott. Ou seja, a nanotecnologia, antes de se chamar nanotecnologia, já era uma tecnologia possibilitadora de que algo aconteça. E aqui é a frase que eu mencionei. Outro imperativo cultural ligado a esse tema, a miniaturização da eletrônica, está lá. Ó. Desde os anos 1950, propostas de todos os tipos para uma hipotética... o silício, o transistor de silício é de 1952, alguma coisa assim, né? E já ali fala, bom, o que a gente vai fazer para substituí-lo? Então, não é uma história recente isso. Qual que seria a nova tecnologia possibilitadora? Claro que no contexto da palestra todo mundo já sabe que eu vou falar de nanotecnologia. Mas, de novo, uma coisa muito antiga. Vocês sabem o que é isso aqui, os mais jovens? Isso é um rádio galena. O rádio galena ou rádio de cristal era um rádio mais simples que você pode fazer. Você tem uma antena, tá? E você consegue sintonizar uma frequência através de uma bobina indutora ali, porque tem um circuito capacitor. Só que, o que é uma onda eletromagnética de rádio? Né? O campo elétrico sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Na média é zero. Então você tem que ter um retificador
né? Ou seja, um diodo que deixa passar a corrente o campo para um lado, mas não deixa para o outro. E daí você tem um sinal que na média não é zero, que é modulado e que vai impressionar ali um alto-falante e aquele sinal se transforma em música. Sem esse retificador, que deixa passar a corrente só para um lado e não para o outro, uma vez puxa para cima, outra para baixo, na média a coisa não sai do lugar, né? Então, e esse retificador era um diodo. E o diodo era um pedaço de galena, podia ser galena, que era um semicondutor muito impuro, daí com uma agulhinha você procurava lá o lugar onde retificava, daí você conseguia ouvir uma estação de rádio e tal. Era divertido fazer isso, não muito prático e tal. Bom, então o que você precisa para captar energia eletromagnética? Você precisa de uma antena e você precisa de um diodo, que retifica o sinal para que, na média, a ação do campo lá não seja nula. Então, por que a gente não captura energia solar, luz visível, ultravioleta, que são ondas eletromagnéticas também? Nada mais simples, é isso aqui, um rádio capta ondas eletromagnéticas na frequência de megahertz e tal. Por que não capturar diretamente a luz solar com uma antena no teu carro, está capturando lá a energia para ele e tal. O problema é que, eu não sei qual que é o outro slide, o problema é o seguinte, nós estamos falando de megahertz, significa antenas da ordem de dezenas de centímetros, como um tamanho típico. Aí, a construção de uma antena é algo complicado, é só para dar dimensões típicas. Luz visível, nós estamos falando de terahertz, dezenas de terahertz, e aí são frequentes, comprimentos de onda, o centro do espectro visível é meio micron, estamos falando aí de 500 nanômetros. E eu estou falando também de retificadores de dezenas de terahertz, a frequência típica. Isso é uma eletrônica complicadíssima. Não existem os diodos, esses aí não funcionam nessas. Ele funciona a mega, talvez a gigahertz, mas não ali. Então, para construir um rádio que capture energia solar, nós precisamos de nanoantenas e nós precisamos de diodos, retificadores muito rápidos. E esse tema voltou à moda. Ou melhor, não voltou à moda, se estabeleceu, né, que é a área de rectenas, que são antenas, nanoantenas retificadoras. Tem um volume que saiu editado pelo Garrett Model e o Sachit Grover. A nota meio complicada é que esse Garrett Model ele também trabalha com telecinese. Ele tem uma área, um lado meio místico assim, e às vezes ele mistura as coisas. Mas vamos lá, ele não é o único. E a ideia, né, é uma edição especial de revisão, eu peguei online, são sobre antenas óticas, não, são atrativos tecnológicos para células solares de baixo custo, enfim, o que eu falei ali. Né? Só que antenas nanoscópicas e um detetor ultra rápido. Né? E aí, como funciona isso? Um exemplo aqui, funciona, é teste ainda, né? Você tem uma antena, que isso aqui é uma imagem de microscópio, você entra aqui com sinal, sobe e desce, tem um retificador eficiente, só o sinal positivo, a parte positiva do sinal é que pode gerar energia, passar num circuito, aparece aí. E a antena, então, você faz por nanolitografia, os desenhos estão otimizando isso, estão tentando ainda, e para o retificador é uma camada de metal, uma de isolante, que vira uma barreira, um outro isolante, que é uma barreira maior ainda, e metal de novo. Quando eu aplico um campo nesse sentido, putz, a barreira é baixa, né? Abriu a porteira. No outro sentido, a barreira é alta, não passa corrente. E uma outra rota, isso é muito recente, que eu acho fantástico, e por aqui eu já estou terminando a minha apresentação,
que é o seguinte: qual que é a maneira mais eficiente de você converter uma energia em outra? É a fotossíntese. Não existe nada artificial ou natural que seja mais eficiente que a fotossíntese. E que pesquisadores do MIT descobriram recentemente, nanopartículas de óxido de sério e nanotubos de carbono conseguem penetrar as membranas dos cloroplastos e se introduzir na região que faz a fotossíntese numa folha. Exatamente aqui. Ó. As nanopartículas, elas se incorporam aqui nessa região aqui dos cloroplastos que realizam a fotossíntese. Então, essas aqui são imagens da localização dessas nanopartículas. E isso saiu neste artigo aqui, que eu acho que é de março desse ano. Saiu na Folha uma pequena nota sobre esse artigo. E, de fato, o que eles encontram, um dos resultados que eles mostram é que a absorção por comprimento de onda dos cloroplastos, essa aqui, dos nanotubos de carbono, essa aqui, e os incorporados, os nanotubos, o cloroplasto com nanotubos de carbono incorporados, essa curva azul aqui. Então, na verdade, é uma fotossíntese, uma captação de energia solar pelas plantas muito mais eficiente, porque os nanotubos funcionam como antenas ali. Então, o que a gente está fazendo, a comunidade científica, é encontrando uma rota de melhorar as plantas com o fim de produzir energia através da nanotecnologia. E o que me chama a atenção é que um comentário a esse artigo, feito por um grande especialista na área, esse Gregory Scholz, ele voltando aqui a colheita, não se fala mais, é colheita mesmo de energia solar, baseado em plataformas biológicas naturais, biológicas ou engenheiradas, né, precisam de breakthroughs urgentes, porque a demanda por energia aumenta, etc, etc. Então, são duas novas rotas que envolvem a nanotecnologia. Uma, nanoantenas, você ter um radinho de pilha para energia solar, e o outro é você ter o que ele chama, os autores chamam de nanobiônica das plantas. Aí, de fato, talvez seja um novo imperativo cultural. Os mais velhos devem se lembrar do Homem de 6 milhões de dólares, um seriado muito primitivo visto hoje em dia. Steve Austin, né, o Lee Majors, aí, o ator, ele é um astronauta que foi para a Lua, mas daí se acidentou numa missão e daí eles recompõem, eu acho que um olho, e um braço e as pernas, né? E a ideia de biônica é exatamente você potencializar características humanas através de recursos tecnológicos. E aqui é uma farsa, né? Porque abrir o braço dele no laboratório tinha uns transistores, uns capacitores, aquilo é uma bobagem, né? Aquilo obviamente não era possível. Mas nanotecnologia pode ser uma tecnologia possibilitadora de uma biônica, por isso nanobiônica. E a ideia de você melhorar o ser humano é perigosa, mas ela também é um imperativo cultural. E justo nessa época nós estamos vivendo uma geração saúde, né? Quer dizer, hoje eu vim na CBN, eu vi no rádio, lá aquele comentário lá, esqueci o nome dele, sobre bem-estar em movimento. Aí a pergunta era se a moça, eu malho 5 vezes por semana, tenho uma alimentação saudável, posso comer um ovo de chocolate agora na Páscoa? Ele falou, pode e tal. Não, e por que ela pode comer um ovo de chocolate na Páscoa? Porque ela malha, tem uma alimentação saudável. Então, essa ideia de melhorar o ser humano é algo complicado. Mas melhorar a planta também, por um fim de captar mais energia, melhorar a fotossíntese, é uma ideia muito interessante. Ela está no ar, eu acho que vale a pena prestar atenção nela. E tem muita gente que presta.
Porque tem, por exemplo, nanobiônica, eu falei, bom, está num paper da Nature, e tem grupos de pesquisa que falam em nanobiônica, etc e tal, mas também tem a nanobionic.com, né, que tem um tal de Dr. Michael Charampapoulas e não sei o que é o assistente técnico e tal. E aqui você pode comprar por 39 libras, eu acho que pela internet, essa roupa que é super apertada com nanotecnologia para reduzir celulites, entre outros produtos. Ou seja, nanotecnologia continua sendo usado como golpe de propaganda, um terreno fértil para charlatães, e com isso, com esse recado assim mais para o lado do marketing, eu encerro aqui a palestra e deixo aqui como referência esse artigo aqui que apareceu na Ciência Hoje, quer dizer, só entrar com isso no Google, dar o link direto, o livro que o Daniel mencionou e a introdução aos nanomateriais aqui, que é um capítulo que o Daniel me honrou ter me convidado a participar junto com o Douglas aí, que eu acho que está no prelo, certo? Bom, obrigado pela atenção de vocês.